E 1, 2, áudio, beleza, beleza, beleza. Beleza, áudio, teste. E 1, 2. Vamos lá, gente. Vamos do. Oi, oi. Podemos? Tudo bem, Alberto? Fala, Edu, boa tarde a todos. Boa tarde. Alberto, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse duelo, né, Corinthians e Palmeiras, mas olhando para os treinadores, que hoje são os comandantes, o Carille e você, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é ver essa nova geração comandando times importantes em um jogo muito decisivo e se você acha que a parte emocional realmente vai decidir o clássico. Bom, Corinthians e Palmeiras a gente sabe que é uma partida diferente pela rivalidade, hoje muito pela classificação dos dois times no campeonato. São dias que antecedem esse clássico com um clima diferente, uma atmosfera diferente, não só por parte dos torcedores, mas por vocês também da imprensa, comissão técnica e os mais interessados aí, os que decidem o jogo, os jogadores. Então é uma partida que a gente tem que estar muito atento, curar todos os detalhes, para que a gente consiga sair de lá com um resultado positivo que vai nos ajudar bastante aquilo que a gente tem de pretensões no campeonato. Em relação ao Carille, é um cara que eu admiro muito. Num passado recente aí a gente teve a oportunidade, a convite meu até de, ainda quando éramos auxiliares, né, de batermos um papo sobre futebol, ficamos 3h30 conversando sobre isso numa pizzaria, trocando ideias, falando de treinos, daquilo que a gente acha, enfim, é um cara espetacular e está mostrando toda a sua qualidade de treinador depois que teve essa oportunidade como um treinador. E além de profissionais promissores, também foram laterais. Você lateral esquerdo e ele lateral direito. Não, ao contrário. Eu lateral direito e ele esquerdo. Você lateral direito e ele lateral esquerdo. E ele jogava uma certa vez no Paraná e você no Atlético Paranaense, vocês se encontraram, você se lembra desse duelo e dá para dizer que você jogou mais que ele, dá para brincar com isso? O que eu me lembro bem, eu acho, se eu não me engano, ele jogou no Atletiba, que foi meu primeiro Atletiba, que nós fizemos o gol com o Oséias aos 42 do segundo tempo, se eu não me engano, e a gente, foi meu primeiro Atletiba, a gente conseguiu essa vitória na antiga Baixada, né, o que eu me lembro assim, em relação a ele. Alberto, aqui, sua esquerda em cima, tudo bem? Boa tarde. Boa O tarde. empate ele é colocado como um bom resultado pelo lado do Corinthians. O Palmeiras joga fora de casa, precisa da vitória para continuar nessa briga até mesmo pelo título. Você acha que tem como esquecer a atmosfera da Arena Corinthians e colocar um time que busque a iniciativa como se estivesse jogando de repente em casa? Olha, o que eu passei para os jogadores e pedi foi uma das coisas que a gente tem conversado muito desde que eu assumi nesses 4 jogos, é de nós mantermos sempre um padrão de jogo. E aconteceu isso nos 3 primeiros jogos, onde nós conseguimos sair com a vantagem, que nós mantemos sempre a mesma estratégia de jogo, que era ter o controle do jogo, foi contra o Atlético, Goianiense, Ponte e Grêmio. De nós esquecermos um pouquinho o resultado, de sempre na fase defensiva ter um cuidado muito importante de nos guarnecermos, de não ficarmos desorganizados. Um pouquinho contra o Cruzeiro aconteceu isso pela ânsia de fazer o gol, mas se você lembrar de um pouquinho dos jogos anteriores, mesmo em vantagem, nós procuramos fazer o mesmo jogo, de não abaixarmos a nossa linha defensiva e continuarmos jogando. Contra o Corinthians, a gente vai procurar, lógico, com muita atenção a hora de atacar com qualidade, atacar com o número certo de jogadores e fazer o nosso jogo, né? É lógico que nos minutos finais, se você está em vantagem, uma pequena vantagem, você tem um cuidado maior e isso também faz com que o adversário cresça e te faça sofrer um pouco mais na fase defensiva. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o quê? É que nós temos um padrão de jogo, de termos sempre procurar o melhor jogar o melhor futebol possível, seja ele quando nós tivermos a posse e automaticamente também fazer com que o adversário tenha menos ocasiões de gol. Alberto aqui, tudo bem? Fala, O Palmeiras tem a necessidade de vencer para diminuir ainda mais essa diferença para o Corinthians. Lá eles falam que o empate é bom para eles, bom para o Corinthians, que mantém a vantagem.
Mas de que maneira você pensa em atacar o Corinthians sem deixar a equipe desguarnecida? O empate vai ser bom para a gente também e ótimo se nós conseguirmos ganhar o jogo. O que eu falo que é importante, é um dos itens que eu toco sempre nos treinamentos, durante os jogos também, você ataca com um certo número de jogadores, aqueles que não estão atacando, que não estão participando ativamente da fase ofensiva, têm a obrigação de estar todos encaixados. Essa é uma preocupação minha lá de trás, e eu acho que quando você faz uma fase ofensiva com qualidade, exige que esses jogadores que não estão participando ativamente, repito, eles estejam encaixados aí para uma possível roubada de bola ou para até fazer com que o adversário não tenha esse contra-ataque. Você muito provavelmente vai ter o William, que é o artilheiro da temporada, jogador que você estava apostando jogando de 9, né, jogando ali na frente, mas você tem o Borja fazendo gols. Qual que é a tua ideia? É o Borja titular mesmo? O William é uma opção que de repente você não teve lá no jogo contra o Cruzeiro? Provavelmente eu terei o grupo todo à disposição. Então isso aí, nós estamos fazendo algumas variações de características, de modelo de jogo, para no domingo nós decidirmos quem vai começar jogando. Roberto, até em cima dessa sua resposta, né? Durante todo o ano, os técnicos aqui responderam muito sobre o Borja, né? Todos eles responderam, e ele me pareceu sempre atrás de algum outro companheiro na briga por uma vaga no time. E hoje o cenário já é um pouco diferente, até em cima dessa pergunta do André, a fase dele é muito boa. Como que isso entra na sua cabeça? Se ele for sair do time, de repente você breca uma evolução, mas ao mesmo tempo você tem o William de volta, que é o artilheiro. É uma dúvida interessante no momento desde a temporada? Uma das coisas que eu gosto de sempre lembrar um pouquinho o que foi conversado com os jogadores para vocês, e o que eu passei para eles é o seguinte: quanto mais dificuldade eles me colocarem em relação à escalação entre os 11, e não só os 11, mas aqueles 23 também que vão para o jogo, que são convocados, eu quero que eles me coloquem em dificuldade para convocá-los e depois automaticamente fazer com que eu escale esses 11. Quanto mais possibilidades de colocar um ou outro, de eu fazer com que eu quebre mesmo a cabeça, eu quero isso, entendeu? Então, hoje está acontecendo isso com o Borja, como você falou que antigamente, no passado recente, ele vinha como segunda ou terceira opção, enfim, isso aí não vem ao caso agora, mas isso é legal, me faz dormir menos, é uma preocupação boa que eu tenho, e essa foi a primeira conversa, que todos estejam prontos para jogar, e eles estão conseguindo fazer isso bem. E é inegável que é um jogo diferente para todo mundo que está envolvido, né? Tem sido diferente para você também? É uma semana que você tem se preparado de uma forma diferente para esse clássico? Não, eu tenho cada dia trabalhado mais. Quando você tem uma semana cheia, você acaba tendo mais tempo para pensar, isso faz com que a gente tenha coisas a mais para colocar dentro do trabalho na semana, né? O que é legal, que está sendo mais trabalhoso no caso, é ter várias opções. Eu tenho um Bruno e um Henrique que volta, eu tenho um Guerra que pode ficar à disposição, nós temos que avaliar isso até amanhã com o departamento médico, vale o mesmo para o Mina, no caso que não foi convocado ao último jogo, o William também, que vai estar à disposição, espero que ele esteja à disposição para domingo, então isso faz com que eu trabalhe mais, porque eu vou ter mais jogadores à disposição. Valentim, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que até pouco tempo atrás, 3 semanas, a possibilidade do título ela era inimaginável. A gente teve essa semana os jogadores dando entrevista aqui falando, sim, que hoje imaginam a possibilidade do Palmeiras brigar até o fim pelo título. Você acha que isso passa necessariamente pelo resultado do jogo desse domingo? O que o Palmeiras vai lutar até o fim do campeonato? O que fez com que nós nos aproximássemos mais do Corinthians foi pensar jogo a jogo, né? Hoje, o nosso adversário é aquele que está na nossa frente, então nós precisamos diminuir essa vantagem dele. E o importante nisso é que dessa forma nós conseguimos fazer com que esses números se tornassem menores. Agora, se como terminando esse jogo, independente do resultado, os números matematicamente ainda, independente do resultado, nos dá a condição ainda de brigar lá na frente, então eu acredito que não vai ser, o campeonato não acaba domingo. É lógico que uma vitória de um ou outro vai fazer com que algumas coisas fiquem mais claras, né? Nós mais perto do Corinthians, se conseguirmos a vitória,
com um tropeço nosso ou um empate as coisas ficam iguais, enfim, a gente vai, mas o campeonato não acaba domingo, né? Em função desses últimos resultados e do momento que vivem os dois times, você acha que a pressão no Corinthians é maior do que a pressão que vocês têm, ou por ser um clássico, o jogo tem o mesmo tamanho para os dois times? O mesmo tamanho, o Corinthians vai jogar em casa, é um time experiente, um time com jogadores já com uma boa experiência também. O que nós precisamos é que nós fiquemos ainda mais fortes do que fomos contra o Cruzeiro. Isso tem que ser uma coisa sempre crescente, porque aí sim a gente vai conseguir fazer um ótimo jogo lá. Roberto, tudo bem? Pode ter um duelo aí, caso você escalhe o Borja contra o Jô, que são dois centroavantes que passaram por momentos semelhantes, dá para dizer. O Jô chegou muito contestado, apesar do histórico, e aí desandou a fazer gol aí, teve uma boa regularidade. O Borja, o contrário, chegou muito badalado e oscilou bastante. Até que ponto dá para trabalhar com o jogador quando ele sofre esse tipo de pressão, para que ele possa resgatar? E parece que foi o que você fez com o Borja. E quem você acha que pode se dar melhor no jogo? O Jô ou o Borja? Então, o Borja, o caso dele é um pouquinho diferente do Jô, pelo fato dele ser estrangeiro, ele está conhecendo o nosso futebol, é uma cultura diferente, seja ela dentro ou fora de campo, então ele precisa de um tempo de adaptação. Tem jogadores que conseguem acelerar esse processo, encurtar esse processo mesmo de adaptação. E quando eu cheguei aqui, uma das conversas que eu tive com o Borja, e tive isso também com os argentinos que passaram aqui anteriormente, se como eu joguei fora, se como eu morei fora, a gente precisa muito da ajuda das pessoas que são do país. E eu falei para os jogadores do passado, dos argentinos que estiveram aqui, Borja, Mina, enfim, todos aqueles que o Alejandro também, o Guerra, que eu ia procurar ajudar ao máximo, porque eu vivi essa experiência de jogar fora, de aprender uma outra cultura, uma língua diferente. Então, o que a gente tem que fazer é com que eles se sintam mais em casa, que eles também façam a parte deles. Porque eu sempre falei, quando eu fui para fora, não é que o país tem que ir até você, você que tem que ir rapidamente a como funciona o país. Então isso é que a gente procura ajudar ele, está procurando ajudar os estrangeiros para que eles fiquem mais familiarizados com o nosso futebol, com a nossa cultura, e esse é um papel que eu tenho procurado fazer para ajudá-lo. A gente nota nesse final de temporada, é muito comum que os clubes apelem para os interinos. A gente está vendo o Elano assumindo o Santos, aí, que também está brigando pelo título interinamente. E temos exemplos de sucesso, aí, como o Carille e o Jair Ventura, também ex-auxiliares ou ex-interinos que assumiram e renderam bem. Quais são as vantagens e desvantagens, né? Você pode colocar aí de conhecer o elenco, mas também de não ter muita experiência como um treinador afirmado e também não ter a confirmação de que você vai permanecer. Quais vantagens e desvantagens de um interino assumir nessa reta final tão decisiva? A vantagem é que, trabalhando como auxiliar, que eu fui auxiliar do Cuca nessa última oportunidade, é de você conhecer bem o elenco, características dos jogadores, saber mais de perto durante treinos e jogos quem está bem, quem não está. Você vai conhecendo muito mais de perto do que se eu não estivesse aqui dentro, né? Então, você já sabe como funciona cada um, onde um gosta mais de jogar, como gosta de jogar, como um sistema já está sendo feito também. Então, isso aí facilita muito, né? Então, muitas coisas a gente continuou com o Cuca, outras eu fui colocando um pouquinho do meu jeito, mas eu já tinha uma base boa de como do coletivo e individualmente também, como eu falei, de conhecer bem de perto esses jogadores. Eu acho que em qualquer profissão, quanto mais tempo você vai no dia a dia, você vai melhorando. Eu vejo treinadores experientes falando que precisa melhorar, que precisa estar conhecendo, está cada dia coisa nova acontecendo, e isso acontece comigo também. Eu me sinto muito mais pronto, lógico, do que quando eu cheguei aqui no Palmeiras, quando fui interino pela primeira vez, e isso será daqui a 3 anos, eu vou me sentir mais, com certeza vou estar mais experiente. Então isso aí não se compra no mercado, enfim, essa experiência no dia a dia. O que a gente tem que fazer, eu já falei para vocês que eu me sinto muito pronto para ser um treinador, como eu estou sendo agora, de um clube que está lutando aí com pretensões importantes no campeonato, e pronto, fazendo o meu trabalho com tudo aquilo que eu conheço de futebol. Roberto, eu queria que você falasse assim, muitas vezes a torcida, ou às vezes até a gente da imprensa, num campeonato de pontos corridos, fica buscando um grande jogo, que seria uma final. Então, eu queria que você falasse se você vê um pouco como esse encontro pode ser uma
considerado num campeonato de pontos corridos dessa forma. E você disse também assim que o empate não é ruim. Mas, sendo o Palmeiras o único que tem um confronto direto, dos que estão brigando pelo título, o único que tem um confronto direto com o líder, isso é uma vantagem ou uma desvantagem ter esse confronto? Em busca do primeiro lugar é uma vantagem, porque você faz com que você, além de somar, tire ponto do adversário, né? Agora, se trata, os termos que algumas pessoas usam, é uma final, não sei, o campeonato não acaba, como eu respondi antes, o campeonato não acaba domingo. Então, é um jogo de confronto direto com o adversário que está à nossa frente. Nós precisamos aproveitar bem esse jogo. Valentim, alguns treinadores, eles têm a seguinte postura. O jogador, quando é titular, se machuca, quando ele volta para a equipe titular. A gente está conhecendo o teu trabalho agora, o que você pensa sobre isso? Evidentemente, estou me referindo à situação do William com o Borja. Eu vejo, depende, são lesões e lesões, do tempo que o jogador ficou parado, do que aconteceu com esse jogador, quando eu falo que todos têm que estar prontos para aproveitar as oportunidades, o que acontece com esse jogador também quando ele tem a oportunidade de jogar, né? Então depende muito, como eu falei, do tempo inativo daquele que saiu e das atuações daquele que entrou. Alberto, tudo bem? O quanto uma conquista ou não de um título nesse ano influencia no seu futuro para o ano que vem, e se você já está participando com a diretoria para o planejamento de 2018? Eu estou vivendo jogo por jogo de verdade. Então, eu só posso falar em título mais lá na frente. O que vai acontecer se eu for campeão ou não? Eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar no Corinthians, que está à nossa frente. Eu tenho que pensar num jogo que vai fazer com que nós podemos nos distanciar ainda mais do terceiro colocado e do quarto, que o nosso objetivo é uma Libertadores. Então, assim, eu não posso pensar lá na frente se domingo tem um adversário para jogar, né? Então, é só nesse jogo mesmo. Dependendo das circunstâncias do jogo, dá para pensar em algum momento um Palmeiras kamikaze lá em Itaquera? Não, a forma que eu gosto de trabalhar com segurança, mesmo a gente atacando, com segurança para não sofrermos gols, com um time que tem um equilíbrio em ambas as fases do jogo. Roberto, você vive intensamente jogo a jogo, está vivendo intensamente esse momento de treinador do Palmeiras, os jogadores fazem campanha para você assumir o ano que vem. Tem sido diferente na tua rotina, no teu dia a dia, nesses últimos dias, você assumindo o Palmeiras como treinador e focado num momento tão importante que pode ser um bicampeonato? Quando se trata de auxiliar e treinador, o treinador ele treina, ele pensa mais naquilo que tem que fazer no dia seguinte. São funções muito diferentes, né? São responsabilidades diferentes. Eu que decido, quando eu era auxiliar, eu ajudava a fazer com que algumas coisas passassem melhor para o treinador, mas agora eu que decido. A minha rotina, eu tenho procurado fazer ela continuar normal. Lógico, eu trabalho mais, né, porque você vai quebrando cabeça em relação ao treinamento, quem vai começar jogando ou não, enfim. Mas a minha rotina, que eu gosto de praticar minha corrida, meus treinos, que eu gosto de fazer extracampo, eu tenho continuado fazendo as mesmas coisas. Alberto, esse jogo coloca, entre tantas outras coisas, um melhor ataque, não só o fato de ser o melhor ataque, mas é um dos ataques que tem mais alternativa. Independentemente de quem você escolha ali, o time vai estar bem servido. Dá para esperar uma blitz ofensiva ou o Palmeiras colocando à prova mesmo esse potencial ofensivo que o time tem? Então, Ana, até falei anteriormente aqui, o que nos deixa mais forte, se isso se concretizar mesmo para amanhã, com o departamento médico, é que eu vou ter todo o elenco à disposição. E isso é muito importante para quem quer amanhã contar com os 23 que serão convocados, né? Aí eu vou ganhar mais opções de ataque, mais opções também na fase defensiva. Então, o importante é que eu vou ter, quando se trata de um elenco forte, mas você não tem um elenco forte, parte dele está fora. Não vai ser o caso, espero, domingo. E quando, uma vez eu entrevistei o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, e ele disse que o maior desafio do técnico que é auxiliar quando vira técnico é formar a sua comissão.
porque é uma relação de confiança, de entendimento. Como é que tem sido para você esse momento? Você trabalha com o Wesley, que é um profissional que se divide entre as categorias de base. Como é que tem sido para você montar essa sua estrutura, não só da questão do campo e bola, mas a sua confiança também em dividir com os jogadores, com essa comissão que você está tendo a oportunidade de trabalhar? O legal é que aqui no Palmeiras, o Cuca fez muito isso e ajudou muito essa proximidade com o Wesley, que nós fazíamos sempre treinos contra os meninos dos júniores. Então a gente conversava bastante, então a gente já tinha uma certa amizade já de estarmos sempre perto aqui na academia. O Omar eu já conheço há bastante tempo, então já como é um outro membro importante da comissão técnica, então isso facilitou muito. O Wesley tem que se redobrado para nos ajudar ao máximo, é um cara muito intenso também, dinâmico, e tem me ajudado muito, já sabe como eu gosto de trabalhar também, então isso tá ajudando muito, para que as coisas encaminhem bem como tem que ser com uma comissão técnica. Roberto, boa tarde. Sobre o Moisés, ano passado o Moisés foi um dos destaques do Palmeiras, principalmente pela parte física, ele estava voando em campo. E nesse ano, por ele ter forçado, acho que uma volta da lesão do joelho, ele está sentindo muito a parte física, principalmente no segundo tempo, assim, tanto que contra o Cruzeiro a gente achou que você ia tirar não o Keno e ele. Você está sentindo isso também? E Itaquera, se você pensa em utilizar o William no lugar dele e trazendo o Dudu para o meio? O Moisés, se vocês separarem, eu tenho mostrado isso muito nos vídeos, tanto que ele corre quando ele não está com a bola. Eu dei um exemplo que, para os jogadores, uma conversa rápida que nós tivemos no campo, que nós precisamos fazer como ele faz. Fora o que ele faz quando tem a posse, que é um jogador que é inteligente, que consegue fazer bem essa fase ofensiva. Mas ele tem ajudado muito. É lógico que no final de uma partida, um jogador pode estar mais cansado que o outro, até pela intensidade que foi feita por ele no jogo. Ter colocado o Daverson, no caso, no lugar do Keno, no lugar do Moisés, desculpa, seria muito difícil, que eu teria que colocar um Dudu de segundo volante. Então, assim, como eu falei, nós vamos procurar atacar, pressionar o adversário, mas sem fazer loucura, sem desguarnecer, sem fazer com que o jogo ele se torne mais uma armadilha de um contra-ataque do que uma fase ofensiva com qualidade. O que nós conseguimos fazer é pressionar o Cruzeiro nesse finalzinho aí mesmo com a saída do Keno. Obrigado, gente. Valeu, Alberto. Valeu, gente. Obrigado, viu?